Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate numa edição especial sobre a exibição do documentário Levante, que vocês acabaram de assistir na grade do Programação do Futura, que nós estamos reprisando aí também. Para este debate, nós convidamos a Maria Isabel Mendes de Almeida, ela que é doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, UPERJ, o Michel German, que é mestre em Antropologia pela Universidade de Jerusalém, e a Suzana Lira, diretora do documentário Levante. Meus caros, nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho, começar com você, Suzana, sobre a responsabilidade na divulgação de informações, na difusão de informações. Né? O jornalista tem ali a responsabilidade legal de estar ali ciente do que está sendo divulgado quando trabalha com conteúdo colaborativo. Como é que isso funcionou na produção do documentário com tanto conteúdo colaborativo? Não, foi um desafio para a gente conseguir dar esse equilíbrio, né, editorial a todas as narrativas, todos os casos, que acho que esse que é o nosso papel como diretores, tanto meu quanto do Barney Lancaster, que foi o outro diretor. A gente estava sempre se preocupando com isso enquanto responsáveis por essa obra. Mas eu acho que o grande desafio que esse filme lança e que acho que a revolução da tecnologia tá lançando para a gente refletir é a questão da responsabilidade do que se posta na internet, do que se publica. Enquanto a gente tem essa diversidade de olhares, que é uma coisa fantástica, realmente isso vem trazer a questão, se a gente fosse voltar para a Praça Celestial, aquela foto, teríamos milhares de fotos, milhares de interpretações daquela história, a gente só tem aquela imagem. Eu acho que quando a gente agora está em Hong Kong, a gente tem drones, a gente tem 1000 celulares, tem aquela imagem dos celulares no final do filme, acho impressionante. Cada celular daquele é uma informação que pode ser postada e publicada. E dependendo de onde você está e como você filma, tem um senso político em tudo que você faz. Né? Ninguém posta uma imagem, quem produz a imagem, a gente que aprendeu a coisa da teoria realmente da comunicação, da emissão da mensagem, a gente sabe da responsabilidade que isso tem. Eu acho que o grande desafio nosso, não é do filme, mas é da sociedade, é de como a gente vai gerenciar isso a partir de agora. Assim, todo mundo pode falar o que quiser o tempo inteiro. E isso é isso, você difama alguém, você diz uma coisa que não é verdade. O trabalho que a gente vai ter como sociedade para aproveitar de forma benéfica essa revolução tecnológica é prestar atenção de como a gente vai cuidar. Não de censurar, obviamente, que esse não é o caso. A tecnologia serve justamente para dar essa liberdade. Mas como a gente vai criar métodos dentro desse sistema para poder que essas informações sejam realmente benéficas e relevantes e não tão destrutivas e, às vezes, ineficazes como às vezes se apresentam. No caso da faixa de Gaza, por exemplo, Michel, uma das personagens registradas no filme mostra ali os comentários, a importância de se deixar ali comentários que contrapõem, que trazem ali conflito de opiniões sobre o que está sendo registrado, independente de ser um lado da história. Isso faz parte dessa responsabilidade também que a Suzana traz para a discussão? Faz, mas quem decide isso é ela, né? Exatamente. Ela podia decidir o contrário, muito bem. A outra personagem, o que me chamou a atenção, ela chama o outro lado de sionistas e não de israelenses. Eu acho complicado, quer dizer, um debate que eu queria ter em algum momento. Eu acho que o debate é sobre o que o agente quer que seja visto e não o que ele considera importante para a comunicação, para a informação, etc. e tal. Como sair disso, eu não tenho ideia. Como você disse, eu não tenho ideia. Eu acho que a gente vai ter que ralar muito para pensar nisso. Os objetivos, né, desses agentes não são exatamente o de melhor informar, mas são de levar adiante uma questão fundamental, que é a agenda que eles têm. Né? Essa personagem, ela faz questão de manter, e isso possibilita um diálogo dela, inclusive, com quem está lendo o que ela escreve. Mas se ela não mantivesse aquilo e sequer dissesse que não mantém, quer dizer, isso. Mas no caso, por exemplo, que eu vou mostrar aqui agora, no caso do México, né, onde você percebe ali estudantes que não concordam com o posicionamento de um palestrante que estava ali representando uma outra nação e começa justamente o levante. Eu vou rodar para vocês e a gente continua esse debate a partir de agora. Vamos lá. El movimiento Yo Soy 132 surge a partir de la visita del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana. Se para enfrente del auditorio y acepta que él hizo el uso debido de la fuerza en San Salvador Atenco en 2006, cuando murieron 2 personas y decenas de mujeres fueron violadas por policías. Fue una acción determinada que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Bom,
E aí começa um levante, né, que aconteceu de forma legítima dentro de um evento e traz um pouco do contraponto disso que você está dizendo, que é justamente o posicionamento que vem não pela militância de uma causa, mas sim por um posicionamento político do momento. A coisa do México eu acho que é o debate mais interessante desses todos do Levante, porque é um debate, assim, recuperando o que a Maria Isabel falou, a dimensão de situacionismo, né, a referência teórica de que a situação cria a possibilidade de discutir sobre ela, e esse é o compromisso das pessoas com a situação, não necessariamente com a revolução, etc. e tal, eu acho que é uma grande questão aqui. De novo, voltando ao tema da política, né? Quem determina o que vai acontecer com aquilo é o projeto político. Não só a possibilidade de divulgar, mas a possibilidade de fazer uso dessa divulgação. Ali no México, a gente percebeu, primeiro, a possibilidade de impedir o político de falar e depois um uso político muito determinado e muito pensado. Ali teve uso político depois dos mesmos agentes de antes, diferente, por exemplo, de junho aqui no Brasil, né? E eles divulgaram, dizendo assim, eu sou da universidade. Quer dizer, qualquer acusação que você faça de que eu sou um político, quer dizer, uma acusação bem clássica, né? De que eu sou um estudante profissional, eu estou mostrando para você que não. Aqui tem a diferença entre o uso político posterior, de novo, situação mais projeto. Aqui tem mudança de fato. Maria Isabel, sobre as marchas convocadas pela internet, né? Muito se discute hoje em dia o poder de mobilização de uma rede social e o poder, de fato, de promover uma discussão coerente nas ruas ou que batalha ali por uma reforma política ou por uma causa. Como é que você interpreta esse tipo de movimento a partir do que foi mostrado no documentário? Uma coisa curiosa que me vem à mente é um pouco uma frase remota que já ouvi mencionada, né? Sobretudo pelos adeptos e pelos otimistas realmente em relação a essas mudanças tecnológicas e o primado hoje da internet, que é essa ideia da internet como uma nova ágora, né? Uma nova praça grega, né? Onde uma esfera de discussão é absolutamente franqueada às pessoas. E, nesse caso, realmente, eu percebi, quer dizer, no filme, a questão das marchas, das manifestações, né, elas tinham realmente, curiosamente, nesse interjogo entre o global e o local, elas mantiveram realmente tinturas. A gente vendo, por exemplo, a questão do México, como é diferente, né, aquela solenização da população, como é diferente uma espécie de peso maior, de um fardo histórico maior do que no caso brasileiro, né? Isso achei interessantíssimo, como as manifestações traduziram também esse selo cultural e quase que de economia interna dessas populações, né? Da mesma forma, o massacre todo, o peso no caso de Hong Kong, né? Como é diferente no caso do Mídia Ninja, eles são, né, há uma coisa fagueira, uma coisa encantada, solar, né, que é uma coisa típica da nossa cultura, inclusive até de transformar o precário em trunfo, em festa, né? Essa certa herança e esse legado que nós temos, no fundo, né, de sermos um povo que consegue, quer dizer, desde a ideia, né, a gente pensa, desde a gambiarra, né, a capacidade de se virar, né? E a capacidade... Tem uma outra questão que essa eu acho atravessadora. Eu acho que aí já não faz mais tanto parte de cada retrato local, que é essa questão dessa geração que, no meu modo de ver, aprende fazendo. Eles fazem. Eles não é que não pensem, mas eles talvez façam até antes de pensar. Porque há essa prontidão absoluta, né, para a questão dessa dimensão da ação, né? Isso te surpreendeu de alguma maneira, Suzana? Você já estava até com a ideia pré-concebida de conseguir registrar ali esses casos e ter uma ideia do que eles seriam de fato. Algo durante as gravações, algo durante o contato com esses produtos, com esses jovens, foi inovador? Trouxe ali uma surpresa do que não estava no pré-roteiro, do que não estava na sua ideia original? Sim, mas a gente teve mais surpresas nas questões culturais, exatamente como ela estava falando, cada um, o Mídia Ninja é tudo mais livre, a gente conseguiu acesso mais fácil e as imagens vieram de maneira mais fácil, eleger o tema dos garis também foi uma questão que não foi tão difícil, mas quando a gente vai, por exemplo, para o México, para eles entenderem que a gente estava fazendo um documentário sobre isso e tentar reunir todas aquelas manifestações, então assim, foi bastante difícil lidar com isso. Na faixa de Gaza a gente tinha a Fara, por
por exemplo, num determinado momento do filme, ela ficou de castigo porque ela estava dando muita entrevista e não podia mais falar. Então, foi surpreendendo a gente, assim, essas pessoas que são tão empoderadas por um lado, têm suas limitações culturais e têm essas dificuldades de entendimento de muitas coisas, mas a maior surpresa que eu tive, eu acho que nesse filme, fora os desafios que foram muitos, né, e que durante todo o processo, foi que tinha uma imagem de que as pessoas que se manifestavam só pela internet eram aqueles manifestantes de Facebook, como a gente costuma dizer. E eu comecei a perceber a importância disso, de como isso não é, se o fato de você não ir para a rua não é tão fatal quanto se você se manifesta, se você tem responsabilidade sobre aquilo que você posta, se você faz o seu levante próprio dentro das suas... Se usa esse uso benéfico da rede social. Então mudou muito minha concepção, muito vendo cada caso. Assim, o Howard de Hong Kong, ele tem um drone, ele opera muito bem aquilo. Então ele está fazendo a parte dele como cidadão e tentando revelar para a sociedade aspectos obscuros. E esse é um ponto de discussão, né? Porque no caso do México, por exemplo, tem um determinado momento em que há uma manifestação pelas redes sociais e que o público não vai. Vão meios de comunicação, aí depois da atuação da imprensa, traz de novo uma outra discussão. Michel. É isso, quer dizer, estratégias diferentes para uma nova realidade, né? Em algum momento a presença de público é menos importante do que a presença de meios de comunicação. Quer dizer, de novo, saber utilizar isso cria memórias novas sobre eventos que eventualmente eram antigos. Não sei se vocês perceberam, em 2014, 2003, nas manifestações de junho, todas nós que participamos eventualmente de manifestações, caminhamos sempre da Central do Brasil até a Cinelândia. As manifestações de junho, de repente, elas foram da Candelária até a Prefeitura. Falando um pouquinho do centro do Rio de Janeiro, para quem não conhece, mas o que você quer dizer com isso? Que elas foram invertidas na sua direção. Elas foram mais locais, porque a referência era a Prefeitura, do que nacionais, que a referência não era mais a Candelária, que é o centro de poder. Isso tem algum significado? Não, que muitas vezes é gestado dentro das redes sociais. Bom ponto. Que é super interessante que o Congresso está votando uma questão lá dentro e eles começam a tuitar na parede do Congresso as manifestações, o público, porque são representantes, né, populares, eles estão representando a gente e na verdade lá eles queriam dizer que aqueles caras não estavam decidindo sobre aquilo que eles realmente queriam. Então, assim, é um uso muito apropriado e estratégico da rede social que eu achei bem interessante. Isso me chamou bastante atenção, assim, o quanto criativo pode ser esse uso também e forte, né? Você vê o Congresso lá com... A gente ainda não fez isso aqui, mas, enfim, é uma... E se for estratégico, muda a referência. Exatamente. Vamos lá, a Suzana citou o caso do Howard, vamos mostrar um pouquinho o caso de Hong Kong para a gente poder debater aqui as nuances deste episódio. Vamos lá, tá na tela para vocês.蘋果報嘛，全香港最反政府嗰個報紙啦。咁樣呢啲咁反政府嘅嘢都唔係間報紙出到啦。咁可能真係定係得我哋會咁落力講呢單嘢。I'm the director of digital strategy at Everyday, and we want to have more impressive footages. So we test on the drones. 你好，我係 Howard， 我係香港蘋果日報嘅航拍攝影師之一嘅攝影師，有陣時都會揸下飛機。And for Hong Kong people, this is one of the two very big incidents. The other one is the 1989 Tiananmen Square. We have 1 million people going down to the street fight for democracy. But the difference from this one and the previous one is the images. Muito bem, e aí segue o documentário, mas Maria Isabel, eu queria que você participasse desse momento da discussão, mostrando um pouco a reflexão sobre a cultura jovem, o comportamento. O Howard cita em um determinado momento do documentário que quem consegue jogar videogame consegue controlar um drone. Até que ponto essa potencialidade do comportamento jovem tem profundo impacto num registro como esse e até de meios de comunicação de Hong Kong tomarem decisão de investir nisso? Realmente é uma questão, assim, para mim, fascinante, né? Perceber o que é essa questão, inclusive observada às vezes nas mais remotas idades já, nós sabemos, acompanhamos, né, que essa ideia de um tipo de juventude que talvez até
se afaste hoje em dia do que seria essa ideia da carreira realmente, né? Essa ideia da paulatinidade, essa ideia de alguma coisa que um dia chegará lá, né? Eu acho que há uma mudança assim extremamente importante e relevante nessa forma de operar dos jovens. Forma essa que normalmente é uma forma muito mais regida, hoje em dia eu acho, pela capacidade de se virar, de encontrar a possibilidade de trabalhar com o que tem ao seu redor, do que esperar chegar lá para um dia se sentir pronto. Então, essa ideia realmente de trabalhar com o que tem, né, de conseguir fazer coisas com isso, né? Comparando, por exemplo, eu sei que um jovem hoje de 12, 15 anos, jamais, até porque o corpo dele não permite mais, ficará sentado como a minha geração ficou, por 5 horas a fio, lendo um livro, né? 5 horas, um livro de literatura, fazendo com que aquilo se concentre verticalmente sobre ele, né? Tem aquela capacidade de entrar nele verticalmente. Não. Eu vejo hoje como o espraiamento absoluto da atenção, a simultaneidade, a capacidade de conjugar todos os esforços ao mesmo tempo, esses esforços de estímulo auditivo, visual, de escuta, de atenção, né? É uma atenção muito mais distribuída do que verticalizada. Mas como filtrar, né? Porque essa também é uma outra discussão, um outro debate, né? A quantidade de informação que está aí pulverizada na internet, nas redes sociais, para que a pessoa possa entender tudo. Esses como fazer jovens esse sabem filtro? hoje um pouco de cada coisa do que tudo sobre uma coisinha só. Michel, o que você acha da relevância desse espraiamento da informação e da capacidade do próprio jovem ou do cidadão comum, né? A gente aqui fica tentando recortar a interpretação das pessoas, mas da nossa geração de lidar com isso. Acho fundamental entender que é diferente. Acho fundamental entender que o modelo de comportamento de um jovem de 20 anos atrás e de hoje passa por outras perspectivas, por outras estratégias de lidar com a informação, por outras formas de crescer na carreira, de crescer na vida, etc. e tal, né? É claro que nem todas as utilizações de mídia vão criar possibilidades de ruptura com o sistema. Muitas delas, inclusive a maioria delas todas, cria formas de lidar com o sistema, não é? O Levante mostra e fixa a atenção em lugares de discussão com o sistema, de enfrentamento com ele. Mas se você tem esse tipo de forma de lidar com a mídia, com a tecnologia hoje, em benefício do avanço desse jovem que não tem mais paciência em avanços graduais que ele tinha antigamente. E aí ele vai avançar na sua vida, na sua perspectiva individual, na sua forma de crescer. Até uma questão mais resiliente do que de resistir para valer. Claro, né? geralmente é essa a questão. O que a gente está trazendo aqui, porque esse é o tema do programa, são os lugares de enfrentamento. Agora, essa é uma geração muito menos vinculada a essas dimensões do que as gerações anteriores. Elas usam o que elas têm à mão para poder avançar em termos individuais e muito menos coletivos. O que a gente está trazendo, eu acho que não é à toa que a gente está trazendo isso, é porque isso é fora de série, não é a série, são os lugares em que isso se transforma em enfrentamento levante. Suzana, concorda, discorda? Não, concordo plenamente. Em determinados lugares isso realmente é uma transformação social, não apenas um lugar onde você mostra uma coisa, uma informação que não tem relevância nenhuma. Todos esses casos são casos que pretendem fazer uma transformação, uma interferência nessa realidade. Concordo plenamente. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um exemplo, salvo engano, em 2010 ou 2011, na ocupação de uma das comunidades, o Alemão, um menino, René, tuitando e mostrando a voz da comunidade o que estava acontecendo simultaneamente. Foi em 2010, a produção está me dando essa informação agora. Foi um desses casos que trouxe aí uma discussão relevante para o movimento. Exatamente. Bom, vamos avançar um pouco mais aqui na discussão. Perspectivas, Suzana, de debate sobre esse documentário, sobre as produções que foram propostas aí. Como é que você tem lidado com a discussão com juventudes e professores? O que está na reta aí? Bom, a gente espera que esse documentário, a gente acabou de exibir agora o documentário, então é o primeiro debate que tem, a gente está preparado realmente para entrar nessas discussões, nesses debates, refletir. A gente fez o filme para isso. O filme não é um filme que traz uma resposta, ele traz uma pergunta, ele traz uma provocação. E nesse sentido, a gente está disposto realmente a entrar em campo para discutir, porque é um assunto que me interessa. Tem uma filha jovem, interessa ao diretor, o outro diretor, o Barney, ao Pedro, a equipe do filme, a equipe do futuro. Eu acho que quando propôs esse edital de transformação social através da tecnologia, tinha essa vontade de investigar o que estava acontecendo. Acho que o filme cumpriu esse papel nesse sentido. A gente foi aonde realmente as pessoas estavam usando de forma inovadora e relevante essa tecnologia. Agora, o que vai acontecer, o porvir disso, a gente está com bastante expectativa de que seja bastante
muito interessante essas discussões, essas reflexões, de que a gente amadureça com esse processo. Essa consciência de que a tecnologia realmente é um instrumento poderosíssimo. Hoje um smartphone tem essa cena do Felipe, que quando ele é preso e que o policial aborda ele fala, tem mais de 5 mil pessoas aqui acompanhando. Isso é muito forte. Um dos cases que a gente acabou não levando adiante era de um aplicativo na Índia, onde uma menina, as meninas que as mulheres na Índia sofrem muito estupro, enfim, é uma epidemia, infelizmente. É um aplicativo que ela leva e ela entra no táxi e ele passa automaticamente a filmar tudo que está acontecendo com ela. Ou seja, e o governo implementou isso como um aplicativo, enfim... Uma política. Uma política. Então, essas inovações que a tecnologia só abriu espaço. Eu acho que o Levante ele abre espaço para essa discussão imensa de como essa tecnologia pode também realmente transformar coisas desse tipo, de proteger uma pessoa que está sendo presa de uma abordagem inadequada, de uma menina na Índia, enfim, de 1000 situações que a gente pode ainda ver e viver. E o projeto Levante tem a concepção de um aplicativo também, né? Sim, exatamente. A proposta do pitching era essa, de a gente ter um aplicativo junto com o filme, e a ideia é que o aplicativo, quando você assiste o filme, quando você vê alguma coisa que realmente que você não concorda e você quer questionar, e você use o aplicativo para fazer isso. Levante-se, que é o nome do aplicativo. Vocês têm percebido, Maria Isabel, Michel, de um ano para cá, né, da produção do documentário, o que de mais relevante, de tendência vocês têm identificado na sociedade contemporânea, na sociedade brasileira, de movimentos? A gente citou aqui 4 casos, mostramos 4 casos, mas tem algo que tem surpreendido vocês nesse Brasilzão? Em relação a essa esfera? Em relação à tendência de inovação, de juventude, de movimentos que usam tecnologia para alguma discussão? Eu tenho percebido, por exemplo, uma coisa que poderia aparentemente soar contraditória, mas que tem, curiosamente, se afinado muito, que é a questão da tecnologia e as desmobilizações. O que seriam as desmobilizações? Quer dizer, todo um grupo de pessoas, de jovens, né, isso aí no mundo todo, que tem pensado em rever essa aceleração incontrolável da modernidade, né? Quer dizer, parar, tomar distância, recuar, né? Quer dizer, são as desmobilizações que têm muito a ver com o fato de que essa tal mobilização infinita está finindo, que as coisas estão acabando, que os recursos estão indo embora, que o consumo ninguém aguenta mais, de tão sufocante, embora aqui no Brasil nós ainda estejamos meio caminho andado de começar a questionar consumo. Mas então, a vinculação da tecnologia com a desmobilização, como a tecnologia tem ajudado a divulgar e difundir movimentos de desmobilização, que estão questionando o excesso. Você me lembrou, eu estava lendo outro dia sobre uma notícia que o Mark Zuckerberg, do Facebook, está criando um aplicativo para que na timeline do Facebook você não demore mais do que 8 segundos para clicar num ícone e assistir o conteúdo. Isso. Veja só, meu caro Michel, 8 segundos passou a ser uma eternidade na sociedade moderna. É para você ou não? Para mim não, mas para muita gente, eu acho que essa é uma das formas de limitar esse tipo de coisa. O que tem me chamado a atenção, e aí de novo a questão da política, porque é uma questão que para mim interessa, é que aqui no Brasil, né, essa disputa, essa guerra das redes sociais, você tem fortalecimento de grupos mais revolucionários, de transformação social, mas também tem fortalecimento cada vez mais constante e sistêmico de grupos muito reacionários, não é? Eu acho que a mídia está aí à disposição desses grupos, né? Grupos que lidam com racismo de forma cotidiana, com homofobia de forma cotidiana, não é? A ideia de que eu posso utilizar essa tecnologia para perspectivas ultraconservadoras, tá aí. É a onda do marketing da destruição. Eu posso sair um pouco do Brasil. Os haters, tem um termo para isso. Já nas suas considerações finais, que eu vou passar a bola para as duas, mas você já fazer suas considerações finais. Então, além da questão do Brasil, assim, eu acho que o que está acontecendo hoje, por exemplo, no lugar onde eu pesquiso, né, que é no Oriente Médio, Israel e Palestina, há um debate nesse sentido muito interessante entre palestinos e israelenses jovens que estão, em algum momento, decidindo não se odiar mais, não é? A ideia de que eu posso conhecer o outro a partir da rede social e que, conhecendo o outro, eu estou comprometido com ele, é impressionante. Menos em Gaza e mais na Cisjordânia e em Israel, isso está acontecendo de forma muito constante e sistêmica, e eu acho que aqui a gente está falando uma reumanização das redes sociais. É uma desmobilização, no certo sentido, também. Daquele discurso consolidado. Claro, o discurso consolidado está sendo deixado para trás e eu estou comprometendo a minha existência com a existência do outro. Isso está acontecendo hoje.
depois de Gaza. Então acho que tem esperança nas redes sociais. Maria Isabel, suas considerações finais. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Eu acho que esse documentário, Suzana, tem que adentrar as universidades o mais rápido possível. Eu fico pensando com a quantidade de alunos que eu lido, né, desde a graduação maciça, pós-graduação. É o tipo do filme que eu acho que realmente tem que entrar, sobretudo pelo caráter de potência dele, por não ser um filme cristalizado, né, por não ser um filme calculado, por não ser um filme, de certa maneira, tendencioso, mas ao contrário. Eu acho que ele deixou, ele não matou no ovo a coisa, ao contrário, deixou tudo se expandir, que era o que a gente mais pensava. Não vamos, quando começaram as manifestações, não vamos rotular, não vamos calcificar isso, vamos deixar isso acontecer. E eu acho que o filme traduziu muito isso, né? Essa sensação de potência, que foi muito importante, e acho que mais ainda isso justifica a riqueza dele e, sobretudo, essa entrada dele imediata nas universidades, por exemplo. Suzana Lira, muito boa noite, muito obrigado pela participação, suas considerações finais. Eu queria agradecer a vocês também por terem compartilhado esse momento, queria agradecer a equipe do filme, gente, eu preciso agradecer a primeira debate, a Pedro Rossi da Embaúba Produções, a Barden Lancaster Owen, o diretor do filme junto comigo, a Sabrina Bittencourt, a Muriel Alves, que é minha assistente de direção, que está agora ainda fazendo coisas a respeito do filme, enfim, o João, que foi o produtor internacional que lidou com vários idiomas e vários fusos horários. Então, assim, tudo isso que vocês estão falando, eu agora agradeço em nome da equipe toda, a equipe do Futura, que também que entrou nessa empreitada junto com a gente, não foi fácil, mas eu acho que a gente vai colher bons frutos desse filme, eu espero que dê tudo certo, que seja realmente isso. Grandes perguntas para a gente buscar respostas. Tá certo. Michel German, muito obrigado pela presença, suas palavras finais. É isso, eu acho que o filme é uma referência de reflexão sobre um fenômeno novo na sociedade que a gente vive. Eu acho fundamental que as pessoas assistam, discutam. Eu acho que esse filme tem que ser uma referência de debate. Eu acho que tem que trazer o filme, sim, para a praça pública, né? Que a gente possa ver, discutir e analisar o que vai ser mais do que é. Eu acho que esse filme tem esse mérito. Tá legal. Muito obrigado a vocês três. Até uma próxima oportunidade. A você de casa também o meu convite é acompanhar na programação do Futura o documentário Levante e, como a Suzana disse muito bem aqui, acompanhe o filme até o final para descobrir também quem participou da produção desta obra audiovisual. Meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.